fazendo uma introdução daquilo que será objeto dos nossos estudos. E hoje eu gostaria de apresentar a pessoa de Neemias. Gostaria de chamar a sua atenção para identificarmos na pessoa, no servo de Deus, qualidades que definem, que marcam a vida de um verdadeiro homem de Deus. Qualidades essas que devem ser imitadas por todos nós. E a minha expectativa é que o seu coração esteja aberto para fazer esta leitura que desejo propor do livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, versos 1 a 4. Neemias ora por Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só até aqui, eu quero convidar você para que mais uma vez possamos orar ao Senhor, pedindo pela iluminação do Espírito Santo na compreensão e na aplicação desse texto. Querido Deus, mais uma vez, diante da sua palavra, nós reconhecemos o quanto somos necessitados do Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração por meio desse texto, que a exposição, ó Deus, seja fiel à vontade do Senhor para a sua igreja nessa noite. Traga, Deus, instrução ao nosso coração e honra e glória ao seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Como eu disse, nós iniciamos o livro de Neemias apresentando aquele que seria ou será o pano de fundo para a leitura que nós faremos deste livro muito especial. E os irmãos vão se lembrar que na semana passada eu disse reiteradas vezes que Neemias é muito especial. Assim como todo livro da Bíblia que é lido com atenção por cada um de nós, deve ser um livro especial. Neemias fala a respeito de liderança, de como nós devemos exercer liderança nos mais diferentes âmbitos da nossa vida. E eu quero hoje, começando de fato a exposição do livro de Neemias, entrando no texto, apresentar a pessoa de Neemias e destacar aquelas que eu chamei de marcas de um homem de Deus. Então, todas as vezes que eu fizer menção a um homem de Deus, leia-se homem como ser humano e não necessariamente o gênero masculino. Então, Neemias nos apresenta aqui, já nesses 4 versos, algumas características de alguém que de fato teme a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer aos irmãos antes de iniciarmos é que Neemias, os dias de Neemias, as condições que Neemias enfrentou, embora retratasse um tempo muito distante, um contexto aparentemente muito diferente do nosso, não é, em última instância, tão diferente daquilo que nós enfrentamos nos nossos dias. E por isso, eu quero chamar a sua atenção para que essa leitura de Neemias que nós passaremos a fazer hoje seja uma leitura transformadora. Que você perceba, tanto no contexto de Neemias, as dificuldades que Neemias enfrentou, um pouco das dificuldades que nós enfrentamos. E eu quero, com a ajuda de Deus, chamar a sua atenção para isso. E então, já que vivemos circunstâncias, embora diferentes, mas com aplicações semelhantes, nós de fato temos muitas lições para aprendermos com Neemias. Então, hoje, a nossa missão é apresentar Neemias como sendo alguém que possui marcas de um verdadeiro homem de Deus. Quando nós começamos a ler o livro, nós já entendemos de cara a imagem ou a mensagem de que Neemias é um homem sintonizado tanto no céu como na terra.
Ele é capaz de olhar tanto para a perspectiva eterna, como também para as necessidades do seu povo. É muito interessante quando nós olhamos para Neemias e encontramos na figura de Neemias um homem humilde para adorar a Deus. A mesma pessoa que se parece extremamente forte para resistir pressões internas e externas, também se revela um homem extremamente humilde, lamentando o sofrimento do seu povo diante de Deus. Ele é capaz de enfrentar pressões terríveis, de demonstrar força, mas ao mesmo tempo de revelar-se diante de Deus como alguém profundamente necessitado da graça e da intervenção do Senhor. Neemias é um empreendedor guiado para fazer o desejo extraordinário de Deus. Neemias foi levantado por Deus para fazer algo extremamente marcante na história do seu povo. E ao comentar esse texto, A.W. Tozer diz o seguinte: Deus está procurando pessoas em quem ele possa fazer o impossível. E como é triste, afirma Tozer, constatar que nós só planejamos aquilo que nós mesmos podemos fazer. Irmãos, como soou duro para mim as palavras de A.W. Tozer, por saber que esta é uma verdade. Você já parou para pensar que, embora sendo cristãos, ao longo do exercício da nossa caminhada cristã, nós somos levados a planejar, na maioria das vezes, aquilo que nós enxergamos que somos capazes de realizar, desconsiderando o fator Deus Todo-Poderoso, Onipotente, capaz de transformar as ruínas de uma Jerusalém destruída em muros edificados, capaz de transformar situações difíceis em glória e honra para o seu próprio nome. Neemias é um líder que se revela como alguém profundamente comprometido com a oração, mas pense, também com a ação. Neemias é alguém que fala muito, e Neemias está o tempo todo falando com Hanani, falando com o rei, falando com os seus companheiros na cidade. Neemias está o tempo todo falando, mas perceba que Neemias também está o tempo todo fazendo alguma coisa. A mesma pessoa que planeja também motiva, o mesmo que confronta muitas vezes também consola, que busca a glória de Deus sem desconsiderar o bem do seu povo. Cada página do livro de Neemias deve ser lida na perspectiva de alguém que precisa ser imitado por nós, de alguém que era pecador como eu e você, que tinha suas falhas, mas que é digno de nota algumas características que me saltam aos olhos. E como o livro de Neemias é fantástico para nos ajudar a enfrentar as crises dos nossos próprios dias. As riquezas que nós podemos identificar no livro de Neemias quanto à nossa maneira de lidar com as dificuldades do nosso tempo, em muito são superiores a qualquer das riquezas materiais que nós podemos conquistar nesse mundo. Então, o meu desejo e a minha oração é que você leia comigo todo o livro de Neemias com a mente aberta, com o coração sedento, com a alma ávida para receber de Deus a instrução. Porque sabe, irmãos, nós cremos que é o Espírito Santo de Deus que opera no nosso coração, que ilumina a nossa mente, que nos mostra a verdade acerca da sua própria palavra. Ele é o mestre divino que ilumina a nossa mente, para que então seja possível recebermos as insondáveis riquezas de Cristo. Então, eu gostaria de destacar, como eu disse, algumas características, marcas da pessoa de Neemias. E a partir deste caráter que eu quero construir com os irmãos, a partir da informação do texto, nós vamos seguindo e procurando entender as atitudes de Neemias à luz da pessoa de Neemias que estes 4 versos já nos apresentam. Então, se você gosta de anotar, anote aí. A primeira marca de um verdadeiro homem de Deus que nós identificamos em Neemias
é que Neemias é um homem que está a serviço de Deus, mas também a serviço dos homens. E aqui, quando eu me refiro a serviço dos homens, a serviço do povo de Deus. E quando eu paro para pensar em como Neemias conseguia ao mesmo tempo estar inteiramente disponível para Deus, sem que isso significasse indisponibilidade para com aqueles que estavam passando por dificuldade, eu gostaria de levantar aqui 3 informações que, na minha opinião, são dignas de nota, para que a gente consiga entender como Neemias consegue, ao mesmo tempo, estar disposto a servir a Deus e a servir a comunidade, sem com que essas coisas se tornassem conflitantes. Você já parou para pensar como muitas vezes nós usamos a religiosidade como desculpa para não cumprirmos o nosso mandato de abençoar uns aos outros? Eu não posso, eu já tenho compromisso na igreja. Ou então, Senhor, eu tenho orado menos, porque eu tenho frequentado muitas atividades na igreja. Perceba como muitas vezes, 2 coisas que deveriam caminhar juntas, como trilhos de um trem, nós nos atrapalhamos e fazemos com que elas se cruzem, conflitando uma com a outra. O nosso serviço a Deus e o nosso relacionamento a Deus deve necessariamente nos levar a servir o próximo e nos relacionar com o próximo. Mas para que você entenda disso, eu quero, como Neemias conseguia, eu quero chamar a sua atenção, como eu disse, para algumas informações importantes. Em primeiro lugar, eu quero destacar o nome que dá título ao livro que nós estamos vendo, o personagem desse livro, Neemias. O nome de Neemias significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. E eu fico pensando, meus irmãos, como realmente Neemias faz jus ao significado do seu nome. Ele é um homem de coração aberto e sensível aos problemas dos outros. Vamos nos lembrar da situação? Neemias está servindo o rei da Pérsia lá na cidadela de Suzã. Ele recebe a visita de Anani e mais alguns dos seus compatriotas. E num dado momento desta visita, Neemias resolve perguntar, e isso é importante, e eu quero destacar um pouco. Neemias pergunta, como vão os nossos irmãos que não foram para o exílio? Então Neemias é informado de que eles estão em pobreza, miséria e vergonha. E é muito interessante como o coração de Neemias, ele se compadece da situação daqueles que estavam sofrendo. É muito interessante que possivelmente Neemias tenha nascido no cativeiro e ele tenha crescido num ambiente de influências pagãs. Nós estamos falando do império, do domínio medo-persa. E mesmo cercado de um ambiente religiosamente hostil, culturalmente diferente do seu, ele cresceu como um homem comprometido a Deus. E com base no que eu estou afirmando isso? As nossas reações revelam de fato a quem nós servimos. Mais uma vez, se você gosta de anotar, guarde isso. A forma com que nós reagimos às circunstâncias revela a quem de fato nós servimos. Pense comigo. Recebemos uma má notícia, nos desesperamos, ficamos descontrolados de forma permanente. Isso revela autocentrismo, confiança exagerada em nós mesmos. E quando a situação sai do nosso controle, nós perdemos a esperança. Mas, se recebemos uma má notícia, e aquilo é profundamente terrível, nós choramos, nos lamentamos, nós nos indignamos, mas colocamos a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. Esta reação ao acontecimento determina a quem o nosso coração serve. E qual foi a reação de Neemias ao receber a trágica notícia de que os seus compatriotas estavam em profundo sofrimento? Jejuou e orou a Deus por alguns meses. Então, meus irmãos, nós percebemos que esse homem era de fato alguém comprometido a Deus. Tinha tudo para se desviar, tinha tudo para não dar bola para o Deus de Israel, mas ele era alguém comprometido com Deus.
Em segundo lugar, em primeiro lugar, o nome de Neemias e o seu testemunho faz jus ao seu nome. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para a ocupação de Neemias. Provavelmente, Neemias não conhecia Jerusalém. Ele cresceu naquele contexto medo-persa, pagão e por isso politeísta. Ele cresceu então num ambiente extremamente diferente do seu. No entanto, por causa da sua integridade, capacidade e lealdade, ele acabou por ocupar um cargo de confiança no reinado de Artaxerxes I, lá na cidade de Suzã. É muito interessante que nós precisamos parar e refletir um pouco o significado da ocupação de Neemias. Quantos aqui, ao ler Neemias sendo retratado como copeiro do rei, imaginou Neemias como um garçom que serve à mesa do rei? Quantos aqui já tiveram essa imagem? Todo mundo aqui acha que não? Que Neemias tinha outra função? Ele era o copeiro do rei. O que um copeiro faz? Serve, né? Então a gente imagina, lendo o texto, influenciados pela nossa cultura ocidental, é o pressuposto que a gente está lendo, que Neemias então era uma espécie de garçom do rei, um mordomo do rei, quando na verdade não. Neemias, em ser copeiro do rei, era na verdade um dos seus mais íntimos conselheiros. Alguém que o rei, desconfiado de traição, confiava a sua própria vida. Então eu preciso lembrar os irmãos um pouco do contexto onde essa profissão de copeiro está inserida. Naquele tempo, os reis não podiam confiar em muitas pessoas. Haviam muitas agitações, muitas traições, reis eram depostos do seu trono, e por essa razão, a possibilidade de o rei sofrer um ataque era iminente, e às vezes por pessoas muito próximas. Por medo de ser envenenado, o rei então precisava de alguém que ele tivesse absoluta confiança. O copeiro então é essa espécie de braço direito do rei. E o copeiro não era simplesmente a pessoa que servia o copo, mas a pessoa que cuidava dos aposentos do rei. Neemias era responsável por checar se os aposentos do rei estavam seguros, se estava tudo de acordo com aquilo que o rei estava querendo. Neemias era responsável não apenas pela bebida que o rei bebia, mas por toda a alimentação do palácio. Percebam, meus irmãos, que Neemias é muito mais do que um garçom. Eu não estou diminuindo o serviço do garçom. Eu estou dizendo que este garçom era uma espécie de primeiro-ministro de Artaxerxes, de alguém que Artaxerxes confiava a sua própria vida. Então, nessa confiança, Neemias provava toda a comida e toda a bebida antes que o rei pudesse tomar ou comer daquela comida. Bill Arnold, ele comenta da seguinte maneira: o título de copeiro não significa que Neemias era um mordomo, e sim um conselheiro pessoal do rei. Então, é interessante nós pararmos para pensar como Neemias era um homem consolador, que servia a Deus e estava atento às dificuldades do seu povo, e como Neemias, longe de ser um servo de segundo, terceiro escalão, ele era alguém importante, alguém que tinha responsabilidades importantes, e mais do que isso, alguém que tinha acesso livre e direto ao rei. Nem a rainha tinha o acesso que Neemias tinha à pessoa do rei. Quando você lê, por exemplo, o livro de Esther, que está contando exatamente como o Império Persa se moldava politicamente, nós veremos, por exemplo, como se a rainha chegasse à presença do rei sem ser chamada, ela podia ser condenada à morte. Neemias era o cara que estava com o rei o tempo todo, alguém que tinha acesso à pessoa do rei. Guarde essa informação. Em terceiro lugar, Neemias, o caráter de Neemias pode ser moldado não apenas pelo seu nome e como o seu nome se assemelha com as suas atitudes, não apenas pela sua profissão,
mas também pela sua empatia. Vamos definir empatia? O que é empatia para os irmãos? De forma simples. Exatamente. É quando nos preocupamos com alguém e nós temos a capacidade de nos colocar no lugar da outra pessoa. Por exemplo, está alguém sofrendo? O meu gesto de empatia é me entristecer, de entender o sofrimento. Está alguém feliz por alguma conquista? Um gesto de empatia é comemorar junto. E nós percebemos como Neemias se destaca por essa empatia. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão e o seu coração profundamente sensível às necessidades do seu povo. Pense comigo, Neemias vivia no luxo, lembra? Neemias não era garçom, Neemias era conselheiro do rei. Ele vivia no luxo, mas o texto nos diz que o fato de Neemias estar no luxo não garantiu alegria ao saber do sofrimento dos seus irmãos. Quando Neemias chora, jejua e ora, ele está demonstrando que se importa com aqueles que estão sofrendo. É do tipo, a sua dor é a minha dor. Um pouco daquela declaração que Ruth fez a Noemi, quando nós lemos o primeiro capítulo daquele livro. Neemias, ele se relaciona com as pessoas de forma muito piedosa, embora ele esteja vivendo num contexto de luxo. Jerusalém estava mais ou menos cerca de 1.500 quilômetros de Suzã. E embora Neemias nunca estivesse estado em Jerusalém, ele se preocupava com ela. E talvez a gente fique pensando, mas por que cargas d'água ele está sofrendo tanto? Os problemas da cidade de Jerusalém, a partir da informação que recebeu, passaram a ser, no coração de Neemias, os seus próprios problemas. A dor daquele punhado de gente que ficou para trás, abandonada nas ruínas de Jerusalém, a partir daquele momento, passou a ser a dor de Neemias. As atitudes de Neemias demonstram que ele tinha conhecimento, influência e poder, mas não se afastava daqueles que viviam oprimidos pelo sofrimento. Meus irmãos, uma grande marca de um homem, de uma mulher de Deus, é justamente quando nós conseguimos servir a Deus e servir ao nosso próximo. É quando nós não apenas somos religiosos quanto à nossa adoração particular, mas o somos quando essa adoração particular nos faz ir ao encontro das necessidades das outras pessoas. É quando nós exercemos empatia em sorrir com os que estão alegres, mas também de chorar com os que choram. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que efetivamente você chorou pelas dificuldades de uma outra pessoa? A segunda marca de um homem de Deus que nós vemos em Neemias é que Neemias se importava muito mais com as pessoas e não com o seu próprio sucesso. Irmãos, é muito interessante quando a gente começa a ler esse texto e a gente vê como Hanani traz uma má notícia para Neemias. Mas essa má notícia foi decorrente da pergunta que Neemias fez. E eu queria então destacar agora 3 importantes lições a respeito do comprometimento de Neemias com as outras pessoas. Eu sei, cada ponto tem outros desdobramentos. É importante observarmos que Neemias era um homem que fazia perguntas. Ah, pastor, mas eu sou um expert em fazer perguntas. Eu temo que talvez a sua visão esteja um pouco equivocada. Pense comigo, depois que Neemias fez a pergunta descrita no verso 2 do seu livro, Hanani, a sua vida mudou drasticamente, profundamente, para sempre. Eles estavam ali conversando, Neemias recebeu Hanani como alguém que tinha autoridade, imagino que os chamou para a sua casa, serviu alimento, isso era muito comum entre os judeus, de receber muito bem as pessoas.
E num dado momento da história, Neemias faz uma pergunta. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Essa pergunta mudou a vida e a história de Neemias. Quando tomamos conhecimento de algum problema, nos tornamos responsáveis diante de Deus pela solução desse problema. Irmãos, quando tomamos conhecimento, mais uma vez, Dona Maria, gosta de anotar? Anota aí, essa é boa. Quando nós tomamos conhecimento de algum problema, nos tornamos responsáveis por ele diante de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós nos tornamos responsáveis pelos maus atos das outras pessoas. Nós nos tornamos responsáveis pela solução do problema, pelo cessar do sofrimento. Na mesma medida que nós nos tornamos atores, coparticipantes da bênção daquele que é objeto da nossa oração, ou não. Ou você nunca ficou extremamente feliz quando depois de orar, interceder por alguém, você recebe a notícia de que aquela pessoa está bem, está melhor. A sensação que temos quando nos comprometemos de fato é como se Deus estivesse nos abençoado particularmente. Porque é isso que Deus está fazendo, irmãos. Nos fazendo sentir parte do todo. Então pense comigo, e essa é uma lição que eu quero que você guarde no seu coração. Se você não está interessado em ajudar alguém, não faça perguntas. Se você não está interessado na causa de alguém, não pergunte por mera curiosidade. Se você não está interessado, não está disposto, não tem disposição para ajudar alguém, não faça perguntas. Quantas vezes, na correria do dia a dia, nós nos aproximamos das pessoas e dizemos bom dia, tudo bem com você? E a gente sequer presta atenção na resposta. Quantas vezes, ao receber um pedido de oração no WhatsApp, nos milhares de grupos que nós fazemos parte, reagimos a um pedido de oração com duas mãozinhas, uma do lado da outra, que na nossa cultura tomou o significado de estar em oração, de se comprometer com aquilo. Quantas vezes efetivamente você parou o que estava fazendo e chorou por aquela causa? E intercedeu por aquela pessoa, como alguém que está sentindo aquela dor. Então, eu quero trazer esse ensinamento para você. Você não tem tempo, você não está preocupado, você não tem disposição para ajudar, pare de ficar perguntando como as pessoas estão. Por mera curiosidade, é pura hipocrisia. Nós precisamos, meus irmãos, estarmos com os nossos olhos mais abertos e nos envolvermos com as outras pessoas. Se nós estivermos realmente dispostos a perguntar, Edilson, como você está? Eu preciso estar, no mínimo, disposto a ouvir como Edilson está. Eu preciso, no mínimo, estar disposto a exercer empatia e orar com ele. Quem sabe me alegrar com ele, chorar com ele. Porque é assim que um verdadeiro homem, é assim que uma verdadeira mulher de Deus caminha. A marca distintiva de um verdadeiro servo de Deus é fazer perguntas com as quais se tem interesse. É fazer perguntas com as quais você tem disposição e disponibilidade para interagir. Então Neemias fez a tal pergunta: como vão os nossos amigos? Como vão as pessoas que ficaram em Jerusalém? Porque os irmãos vão se lembrar, foram para a Babilônia a nata. O povão ficou lá em Jerusalém. Neemias faz então essa pergunta, ele tem coragem de perguntar. E ele recebe então a resposta: estão em vergonha, estão em ruína, estão em pobreza, estão à margem da sociedade. Quando Neemias ouviu estas palavras, o texto nos diz que a sua reação, mais uma vez, foi a reação de um homem de Deus. Alguém que sente, que chora, que se entristece, mas mais do que isso, Neemias dobrou seus joelhos diante do Senhor e colocou o seu povo
nas suas mãos. Nós temos que ter a coragem de fazer perguntas acerca dos problemas que atingem a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade e a nossa nação. Tudo que você, olha o que Tozer disse, tudo que você perguntar sobre determinada necessidade, vai acabar descobrindo que está sendo chamado para atender a essa necessidade. Pense comigo. Tudo o que você externa interesse, entenda como Deus te chamando para ser alguém que atende a esta necessidade. Você está, de fato, preocupado com as missões da igreja perseguida? Quantos reais você já doou diretamente para missões Portas Abertas, para outras missões? Você está de fato preocupado com as pessoas que estão vivendo escravizadas pelas drogas, longe do Evangelho? Quantas vezes você se predispôs a estar junto com a junta de missões, entregando o panfleto, orando pelas pessoas? Você está mesmo preocupado com as pessoas que estão doentes? Quantas vezes você parou os seus afazeres, bateu na porta e disse: eu vim aqui orar com você? As nossas atitudes revelam um pouco de como nós encaramos isso. Em segundo lugar, Neemias é alguém que consegue diagnosticar o problema do seu povo. E aí, quando nós olhamos para a situação do povo, o diagnóstico aqui parece ser muito simples. Porque o povo estava em miséria, eles estavam passando dificuldade. Mas Neemias, ele é extremamente bem-sucedido em identificar aquilo que realmente estava afetando a vida do povo. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o texto nos diz. A primeira dificuldade que Neemias percebeu, e ele deixa claro no seu livro, era a insegurança pública. Meus irmãos, o texto diz que a cidade estava desguarnecida, o povo estava sem defesa. Nós sabemos que naquele tempo, a defesa das cidades, e cada cidade, via de regra, era um reino. Então a defesa dos reinos se fazia não apenas com o exército, mas também com barreiras físicas que impedissem o ataque de outros povos. Então o expediente da muralha, ou de grandes muralhas, eram coisas muito comuns naquele tempo. E Jerusalém estava com as suas muralhas totalmente derribadas. E aí, quando nós olhamos para este problema de insegurança pública vivida pelo povo de Jerusalém, no contexto de Neemias, nós podemos olhar para esse texto e perceber como esse texto diz muito a respeito das dificuldades que nós enfrentamos hoje, mesmo não vivendo como aquele povo vivia. Mesmo não estando enfrentando as mesmas dificuldades sociais. Você já parou para pensar como o livro de Neemias nos ajuda, ou pode nos ajudar, a enfrentar a crise de segurança pública que nós enfrentamos hoje? Você já parou para pensar que, embora sejamos um povo completamente diferente, vivamos um tempo completamente diferente, nós nos sentimos inseguros? Irmãos, esses dias eu compartilhei com vocês, eu trabalhei durante 20 anos no banco, para ser assaltado na rua com a faca no pescoço. Coisas que a gente via em grandes centros acontecendo, Rio de Janeiro, Arrastão, na Ponte Rio-Niterói, isso aconteceu aqui, em Alfenas. Uma sensação de insegurança muito grande, que nos faz ficar dentro das nossas casas com muros altos, cerca elétrica, sistema de segurança. Você já parou para pensar como, embora nós não sejamos o povo de Jerusalém em ruínas, nós somos o povo de Deus numa cidade, num contexto de uma sociedade em ruínas? Eu quero que você leia Neemias numa perspectiva de que Neemias tem muito a nos ensinar acerca de como reagir às dificuldades do nosso tempo. Então, a falta de segurança era uma realidade enfrentada pelo povo de Jerusalém, como é uma falta de segurança, como é uma dificuldade que nós enfrentamos
hoje em dia, ou não? Ou você pode deixar o seu carro na rua sem seguro? Ou você pode deixar os filhos voltarem para casa uma hora dessa sozinho? Talvez você deixe. Eu não deixo. Não dá para confiar. As pessoas são más e coisas ruins acontecem. Vivemos num clima de insegurança. Segundo lugar, o segundo problema enfrentado por Neemias era a injustiça social. E aí, eu quero que os irmãos olhem para esse texto e identifiquem o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. O povo vivia num contexto onde a justiça social, ela chegava ao povo por meio dos julgamentos que eram promulgados pelos juízes. Então, as pessoas tinham determinadas queixas, apresentavam essas queixas aos juízes, que julgavam a causa. Não, esse cordeiro é seu, não é seu, essa terra vai até aqui, não vai até ali. Então, o povo era regido pelo julgamento dos juízes. E isso acontecia às portas da cidade. Qual que é o problema, irmãos? O que havia acontecido com as portas da cidade? Elas foram queimadas, destruídas. Os juízes não mais ficaram junto às portas. As pessoas estavam vivendo sem quem as julgasse, quem as pudesse defender. A tragédia se abateu em Jerusalém, e não apenas a dolorosa realidade da insegurança, mas também da incapacidade de ter o seu direito resguardado. Meus irmãos, não havia quem as defendesse. A lei não podia mais reprimir maus feitos. É como se o Ministério Público daquele tempo e o serviço dos juízes não mais existisse. E por isso não havia mais justiça. E aí eu pergunto a você, vivemos ou não vivemos uma crise judiciária? Vivemos ou não vivemos uma crise de instabilidade quanto à legislação, ao cumprimento, ao julgamento? Percebe, irmãos, como, embora em circunstâncias muito diferentes, nós sofremos de questões muito parecidas. O avanço da criminalidade, a insegurança pública, a deterioração do sistema judiciário. Todas estas questões vividas por Jerusalém no tempo de Neemias podem ser identificadas nos nossos dias. Mas Jerusalém tinha ainda um terceiro problema, que era a pobreza. Aqui, meus irmãos, pobreza é grande miséria. 120 anos já haviam se passado desde que o povo havia ido lá para a Babilônia. E aquelas pessoas ainda estavam vivendo sob ruínas. O povo já estava voltando em ondas e eles não conseguiam reconstruir as suas casas, os muros, o templo. Eles viviam em meio aos escombros. A impressão que tenho é que aquele povo perdeu o ânimo para lutar. Viviam oprimidos. E aí cada um luta por si. Sabe aquela história? Cada um por si, Deus por todos. E quando uma sociedade vive no cada um por si, Deus por todos, nada é de fato construído. Cada um olha apenas para o seu próprio umbigo. Cada um defendia a sua própria subsistência. E o povo então perdeu um pouco a noção de cidadania, de compartilhar. Um povo achatado pela opressão política, esmagado pela pobreza e sem esperança. E aí eu pergunto, meus irmãos, o Brasil, antes de perguntar eu afirmo, o Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo. E nós também não enfrentamos problemas graves de distribuição de renda. Nós também não enfrentamos problemas graves, onde nós muitas vezes reagimos como povo, cada um por si, Deus por todos. Nós não ficamos sabendo de pessoas que têm sobrevivido. Não quero tratar o problema do Brasil exatamente como o problema de Jerusalém, porque não é. Existem vários auxílios, mecanismos que estão dando condições mínimas para as pessoas sobreviverem.
Mas você já parou para pensar como existe uma disparidade socioeconômica muito grande? Como apesar de sermos um país muito rico, muitas pessoas vivem muito pobres? O quarto problema que nós identificamos aqui de Jerusalém era o desprezo. O povo estava em vergonha. Além de viver numa cidade sem segurança, não ter justiça, além de terem sido golpeados pela pobreza, eles também eram ofendidos pelo desprezo, abandonados à sua própria sorte, numa visão muito simplista. Mas sabe, irmãos, maior do que a dor da pobreza é a dor do abandono. Infelizmente, muitos ainda hoje têm que lidar com a dor do abandono. O desprezo não dói apenas no bolso, no estômago. O desprezo dói no bolso, no estômago, mas também, principalmente na alma. O desprezo tenta destruir o homem de dentro para fora, e esta era a situação do povo em Jerusalém. Não seria essa a situação de muitas pessoas nos nossos dias? Completamente abandonadas, tendo seus problemas negligenciados, e ainda que o problema não seja econômico, ainda que o problema não seja financeiro, ainda que o problema não seja a saúde, mas o desprezo, o abandono, a indiferença tem feito com que muitas pessoas apenas sobrevivam, juntando os cacos, deixando de viver de fato. Nós vivemos dias de uma sociedade caída, de dificuldades como as de Neemias. Em terceiro lugar, Neemias é também um homem que se levanta como uma resposta de Deus para o seu tempo. Nós temos duas opções: ou dar de braço e achar que isso não é problema meu, que pena que o povo está sofrendo em Jerusalém, ou nós podemos ser como Neemias, um homem, no caso das mulheres, uma mulher, segundo o coração de Deus, que se vê como a resposta de Deus para os problemas daquelas pessoas. Realizar a vontade de Deus é muito mais importante do que permanecer na nossa própria comodidade. Por isso, Neemias deixou a sua zona de conforto, deixou o palácio e foi reconstruir os muros de Jerusalém. Certa vez, um desportista americano, na verdade ele era inglês, Charles Studd, ele foi questionado a respeito da razão pela qual ele abandonou a sua carreira desportiva de sucesso, abrindo mão da fortuna que ele havia ganhado e da potencial fortuna que ele ainda poderia ganhar para se tornar um missionário. Eu quero abrir aspas para Studd, ele diz o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. Neemias estava disposto a sair do palácio e reconstruir o muro. Quero partir para a nossa conclusão fazendo algumas perguntas para você. Para o que Deus está te levantando? Para o que você está se preparando? Para que você está ocupando o cargo que você ocupa? Para que você está no lugar onde você está? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Melhor do que realizar os nossos próprios sonhos é cumprir a soberana vontade de Deus. Por fim, Neemias também se mostra como um homem que é capaz de sentir a dor na pele, de sentir na sua própria pele a dor do seu povo. E me saltam duas verdades quando eu olho esta capacidade de empatia de Neemias. A primeira delas é que o problema do povo levou Neemias às lágrimas. E eu fiquei pensando, qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou pelo problema de alguém? Neemias chorou quando ficou sabendo do problema do seu povo. Jesus chorou quando viu o luto das pessoas desesperadas à sua volta. Mas a pergunta é,
Por que Neemias chorou? Qual a motivação para o choro de Neemias? Nós poderíamos identificar o choro de Neemias como sendo consequência do sofrimento do povo. Mas não é só isso. Não somente porque a cidade de seus pais estava em ruínas, não somente porque lá estava o templo onde Deus era ou deveria ser adorado, mas porque o Deus dos seus pais estava sendo escarnecido pelos seus inimigos. O povo havia estado num ambiente de chacota, de profunda vergonha, e o nome de Deus estava sendo escarnecido. É importante perceber que a preocupação de Neemias era com a glória de Deus e não apenas com o bem-estar do povo. Jesus chorou por nós, desceu da glória, se identificou conosco. Temos nós chorado pela desesperadora situação da sociedade em que nós vivemos? Temos nós chorado pela injustiça social que nós temos visto à nossa volta, pela pobreza, pela vergonha que tem assaltado a nossa gente? Os problemas do povo levaram Neemias a não apenas a chorar, mas a ficar num profundo lamento. Neemias chorou e lamentou 4 meses. 4 meses. Era um lamento profundo. Não era apenas tristeza. Foi um lamento que levou Neemias a jejuar diante do Senhor. Foi um lamento que levou Neemias a experimentar um tempo de profunda oração com Deus. Neemias nos demonstra, irmãos, que tinha de fato não apenas afinidade com a corte de Artaxerxes, mas também com a corte celestial. Neemias buscava tanto o socorro de Deus, como também auxílio das pessoas que estavam à sua volta. Mas preste atenção, não que Neemias não confiasse em Deus. Neemias entendeu que era necessário colocar toda a sua preocupação diante de Deus, e ainda assim agir, meus irmãos. Quantas vezes nós passamos a nossa vida orando por determinadas coisas, esperando um sinal miraculoso, extraordinário, uma voz do céu, um anjo, um sonho, para fazermos alguma coisa, para abençoarmos, e simplesmente passamos a nossa vida orando quando nós deveríamos ser a resposta da nossa própria oração. Neemias busca o favor de Deus por meio da prática do jejum. A prática do jejum leva Neemias a experimentar o poder que está numa vida de oração. Hernandes Dias Lopes afirmou assim: para causas perdidas, devemos buscar a força de Deus pelo jejum, quebrantando-nos, humilhando-nos na presença de Deus. Jejum é fome de Deus, é saudade de Deus. Neemias derrama sua alma em oração. Deus abre os céus e o abençoa, trazendo o coração do rei, ganhando o favor do rei Artaxerxes, abrindo portas, viabilizando meios. Neemias, no final, já no meio do capítulo 1 e no capítulo 2, busca o favor do rei, com medidas práticas, agindo em relação às dificuldades que eles estavam enfrentando. Então perceba, meus irmãos, como esse caráter que desenhamos aqui, da pessoa, da personalidade de Neemias, aponta para marcas que eu e você precisamos cultivar em nós. Nós precisamos ser, no meu caso, homem, no seu caso, quem sabe, mulher de Deus. E nós precisamos guardar no coração essas marcas. Mas o que essas marcas podem nos ensinar de forma prática? O que esse texto, o que estes primeiros 4 versos podem trazer de aplicações concretas, além da semelhança que eu fui traçando entre as dificuldades de Neemias e os dias difíceis que nós vivemos? A primeira: os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens, e aqui homens eu me refiro a homens e mulheres, comprometidos com Deus, se levantam na força de Deus para agir. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ore a Deus, jejue, busque a Deus,
Mas levanta do lugar que você está, arregaça as mangas e seja instrumento de Deus para transformar a realidade à sua volta. É aquilo que Tiago vai defender, de uma fé que age. Se nós, podendo fazer, não fazemos, anulamos a fé que dizemos ter. Então, aqueles problemas insolúveis que muitas vezes guardamos no coração, têm solução quando homens e mulheres comprometidas com Deus se levantam na força de Deus para agir, para fazer alguma coisa. Segunda aplicação: os homens, e aqui homens e mulheres, mais eficazes na obra de Deus, são aqueles que têm um coração quebrantado, que conhecem a intimidade do jejum e da oração. Irmãos, todo o nosso esforço sem intimidade com Deus vai ser mero ativismo, vai trazer cansaço, sobrecarga e frustração. Mas quando nós colocamos toda a nossa vida nas mãos de Deus em primeiro lugar, e nos colocamos à disposição de Deus para sermos instrumentos, até conosco, pequenos que somos, Deus pode fazer grandes coisas. Grandes coisas. Por fim, Deus pode levantar a sua vida para fazer algo extraordinariamente grande. Mas isso, se você tiver coragem de fazer perguntas. Mas isso, se você estiver disposto a fazer perguntas, como Neemias fez. Mas isso, se você estiver disposto a muitas vezes sair da sua zona de conforto em prol da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça mais parecidos com Neemias. Que Deus nos faça homens e mulheres em cujo coração são encontradas marcas distintivas de um verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém, irmãos? Pode falar. É o sermão na prática. Acabou de chegar um pedido de oração por alguém que está enfermo, uma enfermidade grave, que tem 4 filhos. A gente pode fazer ok, dar um joinha, ou a gente pode, nesse momento, orar, né, para que Deus abençoe a vida dela. Dona Tia? Não? Alguém ia dizer mais alguma coisa? Eu tive a impressão que foi desse lado. Como é que ela chama, Dona Ilma? Ah, Deus sabe, né? É a vizinha da Dona Ilma. Nós vamos orar pela vizinha da Dona Ilma. Hã? Lucimara. Pronto, Deus sabia, agora a gente sabe também. Oi. Lá em Poços. Lá no Notre Dame, isso mesmo. Vamos orar pela Tainara, né? Ela está de repouso lá. Algumas complicações na gestação, então ela está de repouso lá. Vamos orar por ela, está lá em Poços. Vamos orar pela Lucimara. Vamos orar antes que eu esqueça dos nomes. E você não se esqueça, anote, ore. Querido Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida nesse momento, agradecidos, ó Deus, por sua palavra. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida da Lucimara, ó Deus, dessa enfermidade tão difícil que ela está enfrentando, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida dela, a sua saúde, a vida dos seus filhos, dos demais familiares. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dela. Que o Senhor, ó Deus, se revele a ela. Que o Senhor, ó Deus, seja a esperança dela, trazendo consolo ao coração, trazendo sustento, ó Deus, para as necessidades. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ajudá-la naquilo que nós pudermos, ó Pai. Assim como eu coloco diante do Senhor também a vida da Tainara, ó Deus, que o Senhor seja com ela, abençoando a vida dela, Deus, cuidando, ó Deus, dela nesse tempo de internação, ó Deus, guardando, ó Deus, o bebezinho, que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo, ó Deus, esse momento, ó Pai, guardando, ó Deus, a vida das tuas filhas. Peço a Deus também pela vida da Yasmin, pela Liz, que deve nascer essa semana ainda, pedindo a Deus que o Senhor permita, Deus, que seja um parto tranquilo, ó Deus, que a Liz nasça, ó Deus, bem, saudável, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida da Yasmin, a vida do Thales, de toda a família,
Que seja, Deus, um tempo proveitoso, de extrema felicidade para os seus filhos, ó Deus. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu querido irmão, está nos visitando hoje, que Deus te abençoe, viu? Que Deus possa abençoá-lo e guardá-lo. Será sempre um prazer recebê-lo conosco, viu? Sempre que estiver passando por aqui, vai ser um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe. Forte abraço, irmãos.